Oi pessoal, esse é meu vídeo parte 2 da minha experiência do Vipassana. Então se você ainda não viu o vídeo 1, vai lá primeiro e depois você vem pra cá. Então aqui eu vou continuar, né, as minhas experiências do dia 5 pra frente e também contando o que eu realmente pensei sobre o Vipassana. Então vem comigo pra ouvir mais essa história que está incrível e eu quero ouvir o que você achou. Bom, dia 5, né? Como eu falei, essa meditação aí do Aditana, de 3 horas por dia a gente tinha que ficar ali intacto, mas as outras horas a gente também tinha, tipo assim, as outras horas você também tinha que ficar intacto, mas as outras horas era tipo de boa você se mexer, caso você sinta dor. Mas é claro que numa meditação não é pra você ficar se mexendo, então assim, ai não, não tô aguentando, você vai lá e troca e tal. Mas a Aditana não, tipo assim, você não tá aguentando, tenta até o seu limite. Aí eles até deixaram um informe, tipo, não é pra ser uma tortura, mas tenta o seu máximo, né? Então, beleza. Tinha vezes no Aditana que eu mexia, tipo, não tinha condição. Senão ia ser realmente uma tortura, não ia dar conta. Mas continuando. No dia 5 tal, foi muito interessante porque ao longo dos dias, eu conseguia me acessar mais. Cada dia mais eu conseguia me entender, conseguia acessar labirintos dentro de mim. As reflexões foram ficando mais profundas, isso tinha tudo a ver com os discursos do guru que a gente tinha toda noite, do Goenka, acho que é assim que fala o nome dele, do professor Goenka, e foi muito interessante, assim, eu fiquei muito feliz de ver essa evolução, de quanto eu tava me acessando, de quanto eu tava me entendendo, de quanto eu tava desdando os nós, tirando os sankaras de mim, né, que é uma coisa que eles ensinam e tal, enfim, vai ter que fazer pra você entender melhor. Mas, bom, continuando. Só sei que nesse dia no dia 5, né, já passando aí pra metade, foi muito doido também quando eu percebi, tipo assim, meu Deus, já são 5 dias aqui. E ao mesmo tempo que eu pensei, tá passando rápido, eu pensei assim, Jesus amado, ainda faltam 5 dias. Aí eu só sei que tava no fim, né, já do dia, tinha acabado de ouvir o discurso, né, do Goenka, era umas 8 e pouco da noite, eu tava ali bebendo a minha água quente, porque tinha vários pontos de água quente, meio que sozinha ali lá de baixo, e numa área lá de baixo, eu tava lá bebendo, aí de repente, eu estava, né, na floresta, aqui no topo das montanhas. Começa a vir lentamente lá de baixo, tipo da área do meu quarto, um animal. E aí que eu vejo aquele animal, e tipo assim, gente, eu amo cachorro. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu amo cachorro. E eu amo animais e tal. Só que aí que quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, eu acho que não é um cachorro. E aquele bicho me olhou, e ele, tipo assim, parou assim, ficou paralisado, assim, me olhando. E aí me veio, tipo assim, eu acho que não é um cachorro. E ele tava bem sujo. Eu falei assim, será que é um lobo? Será que é uma raposa? Será que é um guaxinim gigante? Porque ele era preto e branco. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei que animal é esse. E aí tinha uma menina que ela tava subindo já a escada pra voltar pro Damarron, pra meditação e tal. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? Porque ele tava paralisado me olhando quase perto de mim. E eu tava tipo com o meu copinho de água quente, tipo olhando assim pra ele, tipo, o que que eu faço? E aí eu comecei a colocar meu copo lentamente, não sabia se eu corria. Comecei a andar lentamente, tipo, meio que olhando pra trás com medo. Eu sei que quando eu subi lá, eu comecei a olhar ele, e ele começou a uivar. E tipo assim, gente, os cachorros uivam? Eu não sei. Coloca aqui nos comentários, cachorros uivam, porque eu não acho que era um cachorro. Eu acho que era um lobo, eu tenho quase certeza. Eu sei que ele começou a uivar. E aí os cachorros lobos, sei lá, das outras regiões da floresta, começou uma gritalhada. E um monte de latido, e uivando, e nananã. E eu falei assim, pelo amor de Deus, onde eu estou? Foi uma loucura, eu tenho quase certeza que era um lobo, gente, sério. Enfim, porque ele me olhou, eu senti uma energia que não era de um cachorro fofo, entendeu? E quando eu tava lá em cima, eu vi realmente um cachorro descendo lá, e ele rapidamente subiu assim, tipo, meio que chorando, sabe? Meio que correndo, com medo. Então, era um lobo. Tenho quase certeza que era um lobo, mas comenta aí se você acha que era um lobo ou não. Continuando aqui. E também uma coisa muito importante. No dia 5, a fofinha sumiu. Ela sumiu. Tipo assim, ela não tava mais lá, ela ficava no quarto F1, eu tô no F8. Eu não via mais ela não tava mais nas sessões. E também a A5 sumiu. Lembra que eu falei que eu era a C6? Então, tinha uma menina que era a A5, eu não sabia o nome, ela sumiu. Eu vi que ela tava sentindo muitas dores e ela começou a ficar já apoiada. Qual que é o nome? Qual que é o nome disso, gente? Vocês entenderam? Isso daqui na parede. Lá do fundo do Damarron, e eu comecei a ver que ela tava com dores e tal. E a A5 sumiu, e a fofinha também. E eu fiquei tipo assim, gente, aí comecei a criar teorias. Será que a fofinha foi levar a A5 pro hospital? Será que ela desistiu? Será que ela não tá bem? Onde que ela tá? Não se sabe onde foi parar a 5, mas a fofinha voltou hoje, não perguntei pra ela. Mas depois eu vou perguntar. Aí, continuando aqui. No dia 6...
Como eu falei, né, eu fui começando a me acessar bastante, né, comecei, tipo, a me entender cada vez mais. Aí chegou o bendito do dia 6, todos os dias eu refletia bastante, inclusive um ponto muito importante. Vocês devem pensar, tipo, nossa, devia ter muito tempo pra pensar e tal, não. Só que não, assim, a minha experiência aqui, pra mim, eu não tive muito tempo, assim, pra pensar. Porque eu ficava quase o dia inteiro de meditação. E como eu falei, a meditação, a prática era, tipo, observa a sua respiração e observa as sensações do seu corpo. E claro que, né, muitas vezes minha mente, né, desviava e tal. Mas ela desviava de uma forma muito aleatória e não, tipo assim, pensando sério em um assunto, tentando resolver. Então eu tinha realmente um momento, né, de reflexão depois do almoço. Porque como eu falei, das 6h30 às 8 a gente tinha o nosso momento de descanso. Só que aí eu tomava café, ia tomar banho, aí que era o sofrimento, aí lavava minhas roupas, esticava os negócios, fazia um negocinho, tipo, já ia pro resto das meditações. Então era realmente pós-almoço que eu ficava lá deitada nos degraus, que aí já não tinha nada pra fazer. E aí eu realmente me estimulava ali nas minhas reflexões, refletindo tudo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre mim, sobre o meu futuro, minha carreira, sobre o meu namoro, sobre as minhas amizades, refletindo tudo em todas as esferas da minha vida, no passado, presente, futuro, enfim. Foi bem bacana. E foi ao longo dos dias que fui refletindo mesmo e fui tendo acesso a muita coisa. E aí foi no bendito do dia 6 que eu comecei a alcançar coisas muito profundas minhas e eu descobri uma ferida muito grande que eu tinha. E aí, tipo assim, no dia 6, na verdade, eu comecei a descobrir um pouquinho dessa ferida. E aí que eu senti muita raiva, comecei a ficar muito incomodada, não sei o quê. E foi um dia difícil, foi um dia bem difícil pra mim. E aí já no dia 7, eu realmente aprofundei nessa ferida. E, nossa, aí eu chorei muito, e tipo, na sessão de meditação, tive umas que eu tive que sair, assim, porque eu não tava nada bem, não tava conseguindo me controlar. Tava tentando observar as minhas sensações, porque o Vipassana, o negócio não é você sentir as sensações, é você observar. Então, tipo assim, não importa se a sensação é de dor ou de prazer, é tipo, só observe. Não se apegue à dor, não se apegue ao prazer. Esse é um dos maiores pontos aqui do Vipassana. Apenas observe, e quando você consegue apenas observar, você quebra uma barreira, né, dessa questão do ser humano de sempre sofrer ou sempre desejar muitas coisas, né? Então você consegue purificar, quebrar essa barreira quando você consegue fazer isso. É um exercício muito, muito difícil. Então eu tava meio bem desestabilizada ali no dia 7 por... Enfim, ter descoberto. Mesmo essa minha grande ferida. Foi muito, muito difícil de lidar, mas enfim, a gente foi se controlando, não sei o quê. Aí, calma, deixa eu comer aqui. Aí no dia 8 também, né, teve fui aprofundando, porque esse negócio foi me perturbando da ferida. E aí fui aprofundando ainda mais nessa ferida, também chorando bastante e tal. Só que no dia 8 eu também tive uma reflexão muito importante no meu momento de sol ali, nos meus momentos principais de reflexão, que tem a ver com um projeto que eu tô fazendo aqui, que, nossa, foi muito revelador, inclusive tem que escrever sobre isso. Depois eu conto pra vocês e tal, melhor. E aí no dia 8, né, contando mais um pouquinho dos episódios dos animais, eu vi ali 2 cabras muito fofas na floresta grande que tinha na minha frente. No dia 1º eu tinha visto umas cabras ali, mas foi muito rapidamente, elas já saíram. Eu descobri o quanto eu gosto de cabras, gente, eu não sabia disso. E aí eu fiquei lá, tipo assim, namorando aquelas cabras por uns 30 minutos, vendo elas se mexendo. Elas pareciam, tipo, pôneis. Elas eram muito pequenininhas e elas ficavam balançando o rabo. Aí a mãe ficava lá posicionada, me olhando. E aí, quando ela me olhava, eu balançava a cabeça, ela balançava o rabinho. Só que ela não saía do ponto que era de observar as crianças dela. E aí eu ficava lá, admirando aquelas cabras, foi muito fofo. Mas enfim, tive minhas sessões de meditação, muita dor no corpo. Desde o dia 4, eu tava tomando Dorflex toda noite. Também tomei Fluviral, tava tomando própolis. Sempre quando eu acordava e sempre quando eu ia dormir, minha mãe vai ficar feliz por isso. Porque realmente eu tava, né, nariz, que tô aqui, tá mega frio. Então, assim, não tava bem, assim, de saúde, assim, meu nariz sempre muito. Todo mundo, tipo, tossindo a todo momento e tal. Aí eu só sei que quando eu voltei aqui, do dia 8, pro meu quarto pra vir dormir depois de todas as sessões, depois de estar super exausta, simplesmente eu vejo uma aranha deste tamanho, preta, aqui, debaixo da minha cama. Eu fiquei tipo assim, pelo amor de Deus, só que aqui não pode matar, né? Eu estava assim nos princípios. Então quando eu olhei aquela aranha, meu primeiro instinto foi assim, deixa eu pegar meu baldinho do banho,
vou colocar aquela aranha dentro do baldinho e vou jogar lá pra fora. Só sei que, no que eu fui fazer esse movimento de ir lá no banheiro e voltar, ela não estava mais aqui. E aí me veio o desespero. Aí, tipo assim, eu não sabia o que fazer. Aí tem uma vassourinha aqui. Aí eu comecei, tipo, vassourar e tal. Não achava. Eu comecei a vassourar tudo. Aí eu falei, não tem condição de eu dormir nesse lugar. Não tem como eu dormir nesse colchão com uma aranha deste tamanho aqui, preta. E aí eu falei assim, eu vou ter que chamar a moça. Porque aí teve uma segunda moça, né? A partir do 5º dia, porque a fofinha sumiu. E aí eu fui lá em cima e eu tive que falar. Tipo, aí foi meu segundo momento que eu pedi alguma coisa. E aí eu falei assim, olha, tem uma aranha, eu preciso da sua ajuda, não sei o quê. Aí ela veio, revirou o colchão, revirou os lençóis, tudo, não achava. E ela falou, você pode dormir aqui, que era, tipo, na cama da frente, que, tipo, a distância são, acho que 3 passos. Aí eu falei, tipo, quê? Aí ela começou a falar assim, aí eu falei, não dá, eu vou morrer de medo. Ela falou assim, se você sentir medo, já coloque em prática a meditação de observar as suas sensações. Aí eu falei, tipo, não tem condição de eu aplicar isso, tipo, com uma aranha gigante aqui. Só sei, gente, que eu não tinha o que fazer, tipo, ela ficou um tempão, ela realmente tentou, colocou até a luz do celular pra tentar achar essa aranha, não achou, eu tentei por um tempão, não achou. Então, desde o dia 8, também tô paranoica pra dormir. Eu, tipo, fico vassourando tudo pra ver se eu acho essa aranha ou não. Não sei se ela foi embora, como que ela foi embora. Mas, enfim, morrendo de medo dessa bendita aranha. Aí também não dormi, tipo, naquela noite eu só fiquei, tipo, me revirando na cama e assustada, tipo, a todo momento vendo se tinha aranha ou não, né? Ai, uma coisa mega importante, já tô quase acabando. Simplesmente, gente, que tinha uma... Aqui, ó, olha isso, ó, como qualquer um pode fazer. Tem uma moça grávida aqui, simplesmente. No mínimo, Buda tem que nascer daquela barriga, porque essa mulher enfrentou tudo isso daqui por 10 dias com uma criança dentro dela. Sério, de verdade, eu olhava pra ela e toda vez eu pensava, você é louca. Mas, tipo, muito legal que ela tava aqui. Ela tinha uma cadeira especial, né, que tinha pra apoiar as costas e tal. E também tinham 2 senhoras. Uma tem 50 anos, porque eu perguntei, a outra eu acho que ela tem mais. E elas também tinham as cadeirinhas especiais, né, não era só almofada, tinha um apoio. Só sei que uma delas, que eu não sei o nome, eu apelidei ela. Ai, gente, de verdade, é tipo assim, não, é que não dava. Eu apelidei ela mentalmente de Arrotinho. Por quê? Porque toda vez que ela passava, ela arrotava. Tipo assim, era impressionante. Tipo assim, toda vez que ela entrava no Dhamma Hall, ela arrotava. Durante as meditações, imagina, você tá lá meditando super concentrada, ela arrotava. No mínimo uma vez, no mínimo. Acho que, tipo, nas meditações de 2 horas, ela devia arrotar umas 3 vezes. Quando ela ia embora, arrotava. Então, quando eu percebi que era sempre ela, eu olhava pra ela e já pensava, tipo, arrotinho. E aí quando eu via, ela tava arrotando, tipo assim, ela sempre arrotava. E aí também tinha um cara que ele, né, eu via lá do lado, que ele também sempre arrotava. Eu já não sei quem que é, porque, tipo, os homens, você só via, tipo, a galera sentada, era um breu no Dhamma Hall e tal. Mas assim, gente, eu não sei porquê, sabe? Tipo assim, aí me irritou. Tipo assim, no começo, tipo, me irritou. Depois eu achava engraçado, tipo, enfim, o que você podia fazer, né? Mas era bizarro. Enfim, coisas bizarras que aconteciam aqui. Mas finalizando, né? Dia 9, ou seja, ontem, foi um dia bem pesado, né? Você já tá, tipo, naquela exaustão e tal. Como eu falei, eu tinha descoberto essa grande ferida minha, que eu não conseguia resolver ela naquela situação, naquele momento, né? Envolvia outras coisas. Então eu já tava meio que tipo, meu Deus, quero minha tecnologia pra conseguir resolver isso. Mas tava ao mesmo tempo me sentindo em paz, tipo, sei lá, é uma confusão de sentimentos. E aí, que o dia 9 foi ótimo, de reflexões, etc. Aí chegou hoje, dia 10, a gente teve as meditações de manhã e tal, e a partir das 10 da manhã a gente recebeu o nosso celular, as nossas coisas e tal. E aí, tipo, eu quase não falei com ninguém aqui. Liguei pro meu namorado, e aí conversamos, não sei o que. E aí a gente teve mais meditações, vimos também um documentário muito legal, que a prática de Vipassana, ela tá sendo aplicada em várias prisões ao redor do mundo, né? Inclusive no Brasil já teve aplicado, aqui na Índia em várias e várias prisões. Os benefícios são, assim, gigantescos. E aí hoje também foi um dia super especial, né? Aí você começa a conversar mais com as pessoas e tal. E aí amanhã cedinho já estou indo embora. O que eu achei do Vipassana, que eu fui contando os negócios? É difícil de falar, tipo, falei, mas é difícil de falar, assim, o que mudou, né, tipo, o que eu tô sentindo, mas foi muito, é muito interno, né, como eu falei, tipo, é algo dentro da sua mente, pra você purificar a sua mente, não é nada milagroso, em 10 dias virei Buda, obviamente que não.
Mas com certeza foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, tipo, com toda certeza. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia que ia ser tanto, assim, em questões de corpo, né, como eu falei, tive que tomar Dorflex várias vezes, em questão da minha mente, em questão do meu espírito, de tudo. Foi muito, muito difícil, mas assim... É difícil dizer, tipo, porque muitos de vocês poderiam pensar, nossa, agora ela vai virar um monge, né? Tipo, não vai querer falar nem nada. Mas não falar foi o de menos, sinceramente. Porque não tinha muito o que você falar mesmo com os outros. Tipo, era você meditando o dia inteiro, era tipo, você falando dentro de você. Pra mim, o mais difícil foi a questão da dor no corpo e também de ir me encontrando, porque como eu falei, demorou, entendeu? Tipo, não foi de imediato, demorou vários dias. Mas eu realmente sinto que é tipo... Eu coloquei uma lanterna assim dentro de mim. Eu consegui ter acesso a mim de uma forma tão mágica. Tipo, não dá pra descrever. Eu sinto que mudou uma coisa muito interna dentro de mim, assim. Como eu vejo muitas coisas, minha visão de mundo. Talvez vai ser difícil de mostrar essa mudança pra vocês, mas eu já me sinto muito realizada. Tipo, eu tô muito, muito feliz, muito realizada. Eu tava lá, trabalhando a minha mente, como o professor Goenka falava, né? Tipo, continua trabalhando, né? Persistentemente, continuamente, de uma forma inteligente. E era lá, realmente era um trabalho, né? Um trabalho mental muito, muito forte e que chega no seu profundo de uma forma indescritível. Os benefícios do Vipassana são realmente fantásticos. Preciso continuar praticando, né? Não é uma coisa, não é uma pílula mágica. Foi uma experiência muito importante, faria de novo com toda certeza. Tudo que eu passei aqui foi muito, muito importante. A minha evolução, assim, foi muito clara ao longo dos dias. Tanto em questões corporais, né, de conseguir aguentar o meu corpo, quanto em questão da concentração na meditação. E o Vipassana, né, como o Goenka falava, é sobre generosidade, é sobre amor. E sempre no fim, ele falava que todos os seres, né, sejam felizes. E a gente sempre respondia no fim de cada meditação: Sadhu, Sadhu, Sadhu. E era o único momento que, tipo, realmente você fala, né? Tipo, que todos os dias a gente é autorizado a falar isso. Eu recomendo muito que vocês façam, porque, tipo, é sobre purificar a mente. Não é sobre budismo, não é nada sobre isso. Não fala nada sobre religião aqui. Os discursos dele, claro que ele traz exemplos de coisas de Buda e tal, mas nada puxando para o budismo. Mas foi muito enriquecedor, foi muito maravilhoso. Eu me sinto, assim... muito bem, me sinto muito mais leve, me sinto muito mais pronto, assim, pra vida, pra tudo. Vamos ver os benefícios ao longo do tempo. Mas acho que um pouquinho do que eu consigo falar foi muito revelador pra mim. Como eu falei, é de graça, você pode fazer em qualquer lugar do mundo. E espero que você tenha gostado. Acho que eu devo ter dividido esse vídeo em 2, porque tá muito grande. Então essa já é a parte 2. Espero que você goste. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, faça tudo aí. Espero que você tenha gostado muito de me ouvir. Sei que às vezes eu me estendo, mas eu gosto de falar, né, dos detalhes, das coisas, né? Não dá pra falar essa experiência assim super rápido. Então, espero que você tenha gostado. Coloque o sininho aí, me segue no Instagram, curte, comenta. E se você ficou até o fim, se você ouviu até o fim da parte 2, comenta hashtag o que aconteceu com a 5. Ou você também pode comentar hashtag insetos em Paris. Vamos ver se você ficou até o fim, quero ver. Grande beijo, até o próximo vídeo.